Olá, olá, irmãos. Estamos aqui de volta. Realizando estudos. E hoje nós vamos falar sobre o milênio, os 1000 anos, que fala no Apocalipse capítulo 20. Então, eu vou tentar resumir somente o que está aqui no capítulo 20 sobre o milênio, o que é isso, quando vai acontecer e de que forma vai acontecer. Amém? Eu vou ler primeiro, a gente vai lendo, vai falando sobre o que está sobre os 1000 anos, né? Então, claro, eu não vou ler tudo agora, mas eu vou ler aos poucos. Ele começa assim no verso 1, diz: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e a acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Amém. Por enquanto, até aí, até o verso 3. O João, que estava acompanhando, teve essa revelação, diz que veio descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Só para relembrar, abismo é a porta do inferno, tá? É a antessala do inferno. Abismo, a Bíblia fala que é Sheol também, inferno, também são sinônimos. Então, é a porta do inferno, é a sala de entrada do inferno. Então, tem a chave do abismo, que é a entrada do inferno, e uma grande corrente. Com essa corrente, o anjo desceu e prendeu o dragão, a antiga serpente. A gente sabe muito bem, já fez esse estudo também, né? Porque a antiga serpente é o dragão hoje, que é o diabo, Satanás. E acorrentou por 1000 anos. Por isso que é o milênio, né? São os 1000 anos. E lançou o Satanás no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para se impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Então prendeu durante 1000 anos e colocou um selo. Irmãos, selo que Deus coloca, ninguém abre. Então Satanás, o diabo, inclusive Satanás e o diabo são sinônimos. Só para a gente fazer uma diferenciação, é o Lúcifer, é aquele ex-anjo, querubim, que era adorador, caiu. Mas por que às vezes a Bíblia refere ele como diabo e por que refere também às vezes de Satanás? Pelo que a gente vê na palavra, quando o antigo querubim, né, o Lúcifer, ele investe contra o nosso Deus ou contra a obra do Senhor, é referido como Satanás. Por isso que quando ele investe contra a obra do Senhor, contra o Senhor, a Bíblia fala que é obra satânica. E quando ele investe contra a pessoa, nós seres humanos, ou contra a pessoa individualmente, aí a Bíblia refere como o diabo. Por isso que na 1 Pedro 5,8, né? O diabo ele anda ao derredor procurando a quem devorar. Devorar o quê? Não é devorar a igreja toda, é devorar pessoas, né? É pessoas. Quando Jesus, filho do homem, apareceu e estava investindo contra o filho do homem, claro que é Deus também, aí refere como o diabo também, no Lucas 4, Mateus 4, fala sobre isso. Mas quando existe uma ação contra a obra do Senhor, plano de Deus, ou contra a igreja, é referido como Satanás. Ananias e Safira tentou enganar não só o Pedro. Pedro falou que tentou enganar o Espírito Santo, né? Então, quando tentou enganar o Espírito Santo, ali se refere como Satanás, né? E quando Pedro repreende o Senhor, dizendo que Jesus falou que ia morrer, mas ressuscitar no terceiro dia, o Pedro levou no canto e repreendeu o nosso Senhor, quer dizer, que isso não vai acontecer, mas é a obra do Senhor, né? Jesus veio para morrer. E quando ele falou isso, ele disse: sai-te de mim, Satanás, né? Só para a gente fazer uma diferenciação. Por isso, eu vejo também quando manifesta demônio nas pessoas, tem muita gente que fala, olha, sai Satanás, sai Satanás. Na realidade, não é Satanás que está lá, são demônios, né? São espíritos malignos, né? Então, quando é assim, a palavra de Deus fala no Marcos 16, 17 também, 16, 15 em diante, né? Em meu nome expulsarão demônios, não é expulsarão Satanás. Então, demônios são
os ex-anjos decaídos, são espíritos malignos. Então essas coisas a gente tem que fazer um pouco de diferenciação para entender melhor o mundo espiritual, né? Ok, então ele prendeu o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco tempo. Ok, pode ser que seja um pouco... mas é bom falar sobre isso pelo seguinte: quem fez teologia, os pastores estão acostumados a falar: eu sou pré-milenista, pós-milenista, eu sou milenista. Eu não gosto muito dessas coisas, mas eu só vou falar para esclarecer algumas pessoas que têm ainda dúvida sobre isso. Olha, 1000 anos, irmãos, é como eu sempre falo, nós temos que seguir a palavra de Deus. Não é para seguir tese teológica ou alguma corrente teológica, que é pensamento daquele teólogo, é a opinião daquele teólogo. A Bíblia não fala sobre pré-milenismo, pós-milenismo, nem amilenismo, não fala com esses... Desculpa, não fala com essas palavras. Ele só fala que tem 1000 anos. 1000 anos. Mas por que surgiu isso? Irmãos, inclusive, eu vou confessar, eu estava fazendo um mestrado em teologia, eu desisti no meio, porque eu comigo pensei, o pessoal está de palhaçada aqui. Por quê? Eu quero aprender a Bíblia. Só que não é a Bíblia que estava ensinando. Eles queriam que eu defendesse uma tese nova. É por isso que surgiu. Na realidade é o seguinte, irmãos. Vai ter grande tribulação? Vai ter. Vamos supor que essa Bíblia é na linha do tempo grande tribulação. Claro, tribulação, Apocalipse 13:5, fala que são 3 anos e meio, são 42 meses. Se vai ter outro 3 anos e meio de paz e tranquilidade, sim, existe esse período, mas a Bíblia não fala se esse período é de 3 anos e meio também, que vai evitar para vir agora já esse tempo de paz e tranquilidade, né? Paz e tranquilidade que fala em 1 Tessalonicenses 5, acho que é 3, se não me engano, 5, 2 e 3. 1 Tessalonicenses fala sobre isso. E com isso as pessoas falam que a grande tribulação é 7 anos. Eu particularmente não concordo, porque tempo de paz e tranquilidade não é tribulação. Apesar de que provavelmente nós já saberemos nesse tempo, nesse ínterim, com quase certeza quem vai ser a besta e o anticristo, né? Mas, enfim, o que acontece tem a grande tribulação de 42 meses, onde besta, o anticristo e falso profeta vão dominar esse tempo. O mais importante, irmão, esse tempo que nós temos que saber, inclusive Deus fala sobre isso, a gente já falou sobre isso, sobre arrebatamento, vai ter 2 arrebatamentos, um no primeiro dia e no último dia, né? Aqui é de noivas que vem como ladrão, e aqui na última trombeta a gente já tem esse estudo anteriormente, que a gente já falou sobre isso. Muita gente vai ficar depois do primeiro arrebatamento. Então essa grande tribulação é onde o Espírito Santo não vai atuar aqui. Os anjos também serão recolhidos. Por isso que o anticristo, besta e o falso profeta, eles vão dominar esse tempo. Eles oprimirão os santos aqui, né? E depois disso tem o milênio. É o que a Bíblia fala. Então, por exemplo, de onde surgiu esses termos pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo? Analisando pela Bíblia, a grande tribulação vai acontecer antes do milênio. Ou seja, milênio é um fato que vai acontecer logo depois da grande tribulação de 3 anos e meio, que a Bíblia fala. Amém? Então, quando se fala do milênio, 1000 anos, as pessoas falam, então grande tribulação é pré-milênio. É uma coisa que vai acontecer antes do milênio. Isso porque eles estão colocando como referência o milênio. Então, se ponto de referência é milênio, a grande tribulação vai acontecer antes. Então, pré-milênio. Então, a Bíblia seria pré-milênio. Então, vai ter grande... Na linha do tempo, nós estamos aqui, estamos indo para cá, vai ter a grande tribulação. Nós estamos aqui, né? Do 5º para indo para 6º selo, vai ter paz de tempo, paz e segurança. Aqui, a grande tribulação, onde o anticristo, besta e falso profeta vão dominar, que o Espírito Santo será recolhido, os anjos serão recolhidos, né? Aí depois da 7ª trombeta vai ter o milênio.
Só que, na realidade, quando eu estava fazendo o mestrado em teologia, as pessoas falaram, olha, você tem que defender uma tese nova. É por isso que surgem teses também. Irmãos, a Bíblia é verdade, não é tese para ficar defendendo, o meu pensamento será assim. Não é para você dar opinião na Bíblia. Você pode dar opinião em outras coisas. Você pode dar opinião, sei lá, né, sua tese em qualquer outra coisa. Na Bíblia não, a Bíblia é a verdade absoluta. Onde já se viu, irmãos? Eu vou dar minha opinião na Bíblia, quer dizer, a Bíblia está errada, então... Não, isso não, jamais. Eu posso citar a minha opinião no entendimento da Bíblia, é diferente, mas mudar o conceito bíblico... Mas, enfim, isso não é importante agora. Então, pós-milenismo, quem defende pós-milenismo, eles estão dizendo que o milênio vai acontecer primeiro e depois vai acontecer a grande tribulação. Irmãos, isso não, isso é absurdo, é o cúmulo do absurdo. Mais absurdo do que esse, existem teses também amilenismo. Existem amilenistas. Eu tenho amigos pastores que são amilenistas. Isso quer dizer o quê? Para mim não vai existir milênio. Meu Deus do céu, a Bíblia fala que vai ter. A Bíblia está escrito na Bíblia que existe 1000 anos. Você vê até onde o ser humano pode errar, né? Então vamos analisar o que está na Bíblia, amém? Vamos analisar. Então ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Ou seja, uma coisa é certeza, que os anjos vão pegar uma corrente, vai chegar um tempo que ele vai pegar a chave do abismo, vai prender o Lúcifer, que é o dragão Satanás, a antiga serpente. Ele vai prender no abismo por quanto tempo? 1000 anos. Isso é certeza absoluta, isso é verdade absoluta. Ok. E lançou no abismo, e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Ok. Isso é certeza de que quando ele vai ficar preso é durante os 1000 anos, durante o milênio, 1000 anos. O que vai acontecer a gente vai ver aí. Então, durante esses 1000 anos, o Satanás, o diabo, vai estar preso no abismo concorrente, selado pelo Senhor. Ele não vai sair daí de jeito nenhum. Isso quer dizer, os seus capangas, os demônios, espíritos malignos, dominadores do céu, essas coisas, todos eles serão presos. Amém? Se o chefe está preso, todo o bando fica preso. Isso quer dizer que durante os 1000 anos, esse 1000 anos é 1000 anos, irmãos. É no nosso tempo hoje. É nosso tempo hoje, é a mesma coisa. Passa 1 ano, 2 anos. São 1000 anos aqui na Terra, no mundo Cronos. Não é Kairos, não. Isso é Cronos. No Kairos passa em um dia. Porque 1000 anos são um dia é como se fosse 1000 anos. Então não é no Kairos. É 1000 anos aqui na Terra, em Cronos. Então serão 1000 anos, e nesse tempo nós temos a certeza absoluta. Eu vou colocar esse negócio aqui como linha do tempo, aqui é como se fosse a grande tribulação, 3 anos e meio. Quer dizer, 3 anos e meio tinha que ser bem pequeno, aqui é 1000 anos. Então esse 1000 anos, vai ter 1000 anos, onde nesse período, quer dizer, no período de grande tribulação, o Satanás, o anticristo, o besta e o falso profeta, eles vão dominar esse tempo. Agora, 1000 anos não, eles vão estar presos. Não vai ter nem demônio nas ruas, olha que maravilha. Não vai ter nada disso, demônio, espírito maligno, dominadores deste mundo, sabe, essas coisas, principado, potestade, não vai existir nenhum. Vai estar tudo preso, porque o seu chefe vai estar preso no abismo. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Eu vou ler a partir do verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Até aí. Ele viu, se assentaram aqueles que havia sido autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados. Olha, ele viu várias pessoas, muita gente sendo decapitados. Por quê? E quem são essas pessoas decapitadas? Aqui está dizendo que foi por causa do testemunho de Jesus.
Então, por causa do testemunho de Jesus, decapitados são mártires. Os mártires, onde a gente se encontra mártires, sempre houve mártires, até hoje também, no mundo oriente todo, está tendo muitos mártires hoje. Só que não são qualquer mártires. Eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Ou seja, foram mártires que morreram seguindo Jesus, mas não só isso. Uma coisa que é muito diferente, que ainda não aconteceu, é porque eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa e nas mãos. Isso quer dizer o quê? Não só por seguir a Jesus, mas porque eles não obedeceram às leis de adorar a imagem à besta, receber a marca na testa ou nas mãos. Isso acontece quando? Na grande tribulação. Na grande tribulação. O livro de Daniel 7,25, ele fala, eu vou ler aqui rapidamente, Daniel 7,25. Daniel 7,25, ele fala assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e meio tempo. Ou seja, eles vão mudar as leis. Então, eles vão mudar a lei. E Apocalipse 13, né? 13, 16 a 18. Apocalipse 13, 16 a 18. Ele fala, também obrigou todos, é por lei, né? Para obrigar tem que obrigar por lei, né? Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, receberem a certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que a gente tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666, é a marca da besta, né? Então isso quer dizer o quê? Se eles obrigaram, como eles vão dominar durante a grande tribulação, eles vão ter poder político, religioso, tudo isso. Então, com a mudança das leis, eles vão obrigar a colocar. E aqueles que não colocaram, o que aconteceu? Eles serão levados cativos, sofrerão também. E aqueles que não só ficaram cativos sofrer, e alguns vão sofrer a decapitação. Vamos ver aqui no capítulo 13 mesmo, capítulo 13, 9 em diante, 9 e 10 eu vou ler. Não, eu vou ler a partir do 5, é melhor. Apocalipse aqui, eu estou no 13. Vamos dar uma recapitulada a partir do 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. São 3 anos e meio de grande tribulação, né? 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar seu nome, seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Isso quer dizer que vai ter muitos santos aqui também, né? Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. 9. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada deverá ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Então, durante a grande tribulação, irmãos, muita igreja vai ficar. A maioria vai ficar. A palavra de Deus fala que somente a minoria absoluta, a noiva, vai subir. Então, inclusive, a gente vai passar mensagem sobre o que fazer depois da grande tribulação. Se você perceber que ficou, você, qualquer outros que creem no nome de Jesus, se ficou, a gente tem que ficar atento, porque a mensagem que é dada para os que ficarem é a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Isso que ele está falando. Então, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Então, o que é? Besta, o anticristo e o falso profeta, eles vão mudar as leis, vai obrigar a receber a marca na mão direita ou na testa. E aqueles que estão recebendo, o que eles vão fazer? Vai mandar para o cativeiro, vai mandar para a prisão. É como se fosse aquele campo de concentração nazista, a gente viu pela história também, sei lá, ser dessa forma. Inclusive, os irmãos já viram, nos Estados Unidos tem aquele projeto FEMA, né? FEMA, é Federal Emergency, alguma coisa, um negócio de emergencial.
Eles têm mais de 500 pontos nos Estados Unidos, campos de concentração já construída. Os irmãos podem ver no YouTube, coloca FEMA, FEMA, nos Estados Unidos, no YouTube, vai aparecer um monte de vídeo que tem em mais de 500 lugares. Isso 15 anos atrás já estava pronto, né? Então, existem cativeiros já preparados. Então, alguns vão para o cativeiro, e se alguém há de ser morto à espada deverá ser. Por isso, a questão, a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Então, o que acontece? Eu imagino o seguinte, irmãos. Durante a grande tribulação, onde eles vão dominar, muitos vão acordar só nesse tempo. A gente está alertando, a palavra de Deus alertando, e o pessoal, inclusive, vai vir agora, nós estamos em tempo de crise agora, sim. Vai vir paz e tranquilidade para acabar com essa crise. Então, o besta anticristo vai vir para tirar essa falta de paz e tranquilidade. Hoje, eu estou falando, se alguém for ver esse vídeo depois, nós estamos, hoje, que dia que é? Hoje é 27 de maio de 2020, em pleno, nós estamos agora, porque esse vídeo pode ficar para depois, né? Nós estamos em quarentena de Covid ainda, Covid-19, Covid-19, por causa de coronavírus. Desde março, há 2 meses, estamos de quarentena. E o que está acontecendo hoje? Nós temos paz e segurança? Claro que não. Segurança a gente não tem. Muita gente, a segurança, claro, é no Senhor, mas por causa da quarentena a igreja não pode se reunir, está faltando paz e segurança. Finanças, as pessoas não podem trabalhar, finanças. Saúde, a gente não tem segurança nenhuma, todo mundo tem que andar com máscara, né? Essa pandemia que está acontecendo, eu estou falando isso para quem for ver depois, isso aqui, hoje todo mundo tem que sair de máscara, é proibido sair na rua sem máscara, com álcool gel toda hora, parece loucura. É isso mesmo, nós estamos vivendo esse tempo agora. E logo, logo, irmãos, vai vir o Salvador da Pátria, onde vai vir o besta anticristo, vai salvar economicamente o mundo inteiro, porque nunca se houve uma pandemia nível mundial, como está tendo hoje. O mundo todo é a mesma coisa. Antigamente tinha pandemia em alguns países setorizados, e a crise econômica também era em alguns países, não era geral. Hoje é Brasil, América Latina inteira, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Coreia, África, é mundo inteiro é generalizado. Inclusive já falei sobre isso também, que é um cenário perfeito para aparecimento de um Salvador da Pátria, que é o anticristo e a besta, né? Aí sim, momentaneamente eles vão trazer a paz e segurança, ou seja, a economia vai crescer, né? Todos vão ficar com dinheiro, né? Paz e segurança. 90% de paz e segurança vem através do quê? Dinheiro e saúde. Então hoje a gente está tendo problema de dinheiro e saúde. Então eles vão trazer essa solução, que é o que vai anteceder a grande tribulação. Então é um cenário perfeito para isso. Voltando aqui. Então, nesse tempo, quando eles vão dominar, se alguém não receber a marca da besta na testa ou na mão, eles vão levar para o cativeiro. E as pessoas que ficarem aqui, muitos vão acordar e vão evangelizar muita gente. Vai também haver um grande avivamento durante a grande tribulação. Sim, vai ter um grande avivamento. Por quê? As pessoas que não criam no Senhor, vendo que está acontecendo tudo isso, eles vão crer no Senhor. Seja de todas as religiões, até budistas, muçulmanos, judeus, todos vão voltar, porque eles vão ver o que está acontecendo. Mesmo quem é ateu vai começar a crer no Senhor. Então, aí é 880, ou decide seguir o Senhor ou amaldiçoar o Senhor, por causa disso, né? Então, nesse ínterim, o que vai acontecer? Muitos vão receber salvação. Mas vendo que tem algumas pessoas que são precursores, estão evangelizando muita gente, quando ele vê que não adianta nem levar para o cativo, porque lá no cativo eles vão evangelizar todo mundo, o que eles vão fazer? Vão decapitar essas pessoas. São santos que serão decapitados. Por isso que eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Isso quer dizer o quê? Esse milênio vai acontecer depois da grande tribulação, irmãos. Então não tem que se discutir se vai acontecer depois, antes, ou se não... Não, a Bíblia está dizendo que é.
Então, primeiro vai acontecer, nós estamos na linha do tempo aqui, né? 2020 aqui, vai ter paz e segurança, depois a grande tribulação, depois o milênio. Isso vai acontecer, ok? Então, esse milênio, o que vai acontecer? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Então, entre os santos que ficaram, muitos estarão dormindo. A gente já viu sobre isso, né? No 1 Tessalonicenses 4, acho que a partir de 9, 10 aí, os que estarão dormindo, né? Que não vai poder subir, vai ficar dormindo até o fim. E alguns ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completar 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. 6. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Tem um detalhe importante aqui também. Tem um detalhe muito importante. Eu creio, até por revelação, aí já é uma opinião minha, tá? Do que está aqui. Muita gente pergunta, nós vamos passar por 1000 anos? Olha, irmãos, você, provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo o nosso vídeo também, não, porque esse 1000 anos, na realidade, é para os judeus. É para os judeus. Para nós que somos gentios, na realidade, se fomos adotados, para quem não é judeu, nós terminamos aqui na 7ª trombeta. Só para recapitular rapidinho. 6º selo, Jesus vem como ladrão à noite para levar somente as noivas, né? As primícias. Apocalipse 14, 4 fala que são as primícias que vão subir. Muitos vão ficar aqui, muitos vão voltar para Jesus. E aqui vai ter morte, muita morte, grande tribulação, trombetas, taças, vai acontecer muita coisa aqui. E no último dia, 7ª trombeta, Jesus vem para arrebatar a igreja, todo o restante da igreja aqui. Então, se você não é judeu da linhagem judaica, nós terminamos aqui. Subimos todos. O que vai acontecer? Os judeus até hoje, eles não aceitam Jesus. Claro que tem exceções à regra, né? Tem inclusive pastor judeu hoje, né? Eles estão voltando para Jesus agora. Mas os judeus em geral, a religião judaica, eles estão o quê? Estão esperando Jesus ainda, não é isso? Eles não creem em Jesus. Mas o judeu é um povo, os israelitas são povo de Deus. Eles estão esperando Jesus ainda. Então o que vai acontecer? A gente já falou sobre isso no estudo sobre besta e anticristo. Quando acontecer tudo isso, irmãos, quem será que vai acordar de verdade? Judeus. Judeus vão acordar. Então, nesse ínterim, praticamente todos os judeus vão voltar para Jesus. Os judeus daqui, durante a grande tribulação, eles vão entender que Jesus é aquele Jesus Cristo que já tinha vindo há 2000 anos atrás. Ele é Jesus Cristo. Então, eles vão acordar o povo judaico. E aquela aliança que Deus fez com Abraão, Jacó e Isaac ainda não se cumpriu, que os filhos dele, o povo israelita, serão como as areias do mar. Né? Claro que a gente se insere nisso também, mas a promessa que havia sido feita de salvar o seu povo não aconteceu até hoje, porque os judeus não creem no Senhor Jesus. Então, nesse tempo, vai ter a volta dos judeus. Então, a volta dos judeus vai acontecer aqui, e aqui o milênio, na realidade, irmãos, é mais para os judeus. Durante 1000 anos, os judeus vão viver aqui e Deus vai completar o número de salvos judeus durante o milênio. É o cumprimento da promessa que foi feita no Antigo Testamento. Nós somos gentios, na realidade. Nós viemos, fomos adotados e recebemos, quando terminar a grande tribulação, no segundo grande arrebatamento, na 7ª trombeta, nós terminamos ali. A gente fica no paraíso e espera. Depois disso, Jesus vai vir pessoalmente aqui na terra, nesse espaço aqui, né? E eles vão reinar por 1000 anos, é isso que está falando. O Senhor vai descer e aqueles que foram decapitados durante a grande tribulação, eles vão ressuscitar primeiro, claro, todos aqui vão ressuscitar ou para a salvação ou para a condenação. Amém? Para salvação ou condenação. Mas os judeus vão passar para cá, inclusive aqueles que foram decapitados, independente de ser judeu ou não, aqueles que foram decapitados serão sacerdotes de Cristo para reinar com Jesus
durante 1000 anos. É isso que está falando aqui. Amém? Eu vou ler de novo assim, verso 4, 5 e 6, direto, para a gente entender. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Amém. Aqui está muito claro isso aqui, não precisa nem de interpretação nem nada disso. Essa é a verdade absoluta. Está muito fácil de entender. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos, onde o nosso Senhor Jesus vai descer para reinar para os judeus aqui, né? E os decapitados que ressuscitarão serão seus sacerdotes, como se fossem ministros, e vão reinar durante 1000 anos. Inclusive, é muito interessante esse 1000 anos, porque eles vão voltar, as pessoas vão voltar na mesma origem, quando Deus formou o homem. Quando Deus formou o homem, quanto tempo eles viviam? Quase 1000 anos, não é isso? Adão viveu 930 anos, Matusalém 969, mas ele não morreu de velhice, ele morreu no dilúvio, né? Ele estava inteiro ainda. Então, Deus fez o homem para viver 1000 anos. Vai voltar esse tempo. Os homens viverão durante 1000 anos aqui. Mas olha que maravilha. Nesse ínterim, vai ter doença, vai ter acidentes. Praticamente não. Porque hoje acidentes, doença, tudo isso, quem causa são os demônios, espíritos malignos. Praticamente em todos os casos são assim. Aqui o Satanás não vai atacar a igreja. O diabo não vai atacar as pessoas, não tem demônio, não tem espírito. Imagina que maravilha, vai ser um paraíso aqui na terra. Durante 1000 anos. 1000 anos. Durante 1000 anos, irmãos. E Jesus vai reinar, vai ensinar. Mas eles vão ter uma vida tão boa, mas tão boa, porque o homem, ser humano, a gente sabe, quando a gente está bem, de saúde, com dinheiro, sem preocupação, a gente relaxa, né? Infelizmente, acaba relaxando. Ou seja, quando terminar 1000 anos, o Satanás será solto por um tempo. Vamos ver isso agora, a partir do 7. Eu vou ler do 7 a 10. Estamos no capítulo 20 de Apocalipse, né? Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém. Isso quer dizer o quê? Quando completarem 1000 anos, a palavra diz que seria necessário que seja solto por um pouco tempo, né? No verso 3, né? E realmente eles serão soltos. Aí algumas pessoas perguntam, por que Deus solta isso aí? Não vai acontecer uma tragédia assim? Na realidade é o seguinte, irmãos, nós temos que saber que a santidade e a justiça nos salvam. Justiça é o quê? Obediência ao Senhor. Deus não leva todas as criaturas de Deus, só leva os filhos. Os filhos de Deus são aqueles que obedecem o mandamento de Deus. Aqui também ele vai separar do trigo e do joio. Então, mesmo depois de 1000 anos, que o próprio Senhor pessoalmente vai descer para reinar, para ensinar as pessoas, com seus sacerdotes que foram decapitados, tudo isso. Durante 1000 anos, Jesus vai reinar como se fosse um verdadeiro paraíso aqui e vai ensinar, olha, vai acontecer, o Satanás será solto, Mas como passa 1000 anos, eles vão esquecer. Ou muitos, pelo livre-arbítrio, né? Nós estamos tão bem aqui, durante 1000 anos não aconteceu nada, você acha que vai acontecer alguma coisa? E o diabo não vai aparecer, eu sou Satanás, que Jesus falou e vou acabar com você. Não, claro que não. Ele vai aparecer com tentações
e vai tentar enganar o povo de Deus. A palavra de Deus fala, ele é enganador, ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Então imagina, as pessoas que nunca foram tentados durante 1000 anos, vem tentação. A palavra de Deus fala que a maioria é como as areias do mar. A maioria vai ser enganado pelo diabo. Mas aqueles que ficaram firmes no ensinamento de Jesus. É a mesma coisa, irmão, sempre teve isso, hoje também está tendo, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantos são fiéis ao Senhor? É minoria absoluta. E todos já ouviram falar de Jesus, né? É a mesma coisa vai acontecer. E eu vejo que é a minoria absoluta que vai se salvar. E aqui está dizendo que quando terminarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar. Ele não sairá para atacar as pessoas, ele vai enganar, ele é sorrateiro, ele é maligno. Então sairá para enganar as nações e as pessoas serão enganadas. Dos 4 cantos da terra, 4 cantos da terra, Gog e Magog. Inclusive aqui tem muitas interpretações de Gog e Magog, mas eu prefiro não tentar interpretar muito. Gog, na realidade, foram nomes de filhos, netos de Noé, e criaram um povo, então se chama uma nação, um povo, Gog e Magog. Livro de Ezequiel também fala, capítulo acho que 38, 39, fala sobre isso também. Mas aqui está falando simbolicamente, Gog e Magog o quê? Foram cidades, foram repreendidos pelo Senhor, porque eles foram profanos ao nome de Deus, eles foram infiéis, eles foram desobedientes à palavra. Então vai acontecer em todos os cantos, pessoas como se fosse Gog e Magog daquela época, com aquelas características que têm sido infiéis, desobedientes, rebeldes à palavra de Deus, que profanaram o nome de Deus. Então eles foram condenados pelo Senhor. Então, mesma coisa, mesma história vai se repetir. Vai surgir Gog, entre aspas, Magog, entre aspas, que vão se levantar profanando o nome de Jesus e vai tentar atacar o acampamento dos santos. Então, vai ter um acampamento dos santos que não concorda com essa gente, vai tentar ser fiel no ensinamento de Jesus, eles vão ficar acampados, porque vai ter uma perseguição aí também. 9, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram acampamentos dos santos, a cidade amada. Então eles vieram para guerrear. As pessoas que estavam querendo obedecer fielmente ao Senhor. Então, na proporção hoje também, imagina todos os incrédulos tentarem atacar os crentes. Vai ser na mesma proporção. Depois de 1000 anos vai acontecer isso. Só que quando estava pronto para atacar o acampamento dos santos, o fogo, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Essa batalha, felizmente, não vai acontecer, porque Deus não vai permitir acontecer essa batalha. Desceu um fogo do céu e devorou todo mundo. Agora chega, acabou, né? Então, os que resistiram na cidade, no acampamento santos, a cidade amada, eles vão ser salvos, o restante vai para a condenação. Aí sim, o diabo que as enganava, agora foi lançado, ele estava preso no abismo, é tipo a antessala do inferno. Aí sim, eles vão entrar no inferno agora. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Besta e falso profeta fala no capítulo 19, no 19 e 20 fala sobre isso. No Apocalipse 19 e 20 ele falava assim, mas a besta foi presa e com ela falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no fogo, lago de fogo que arde com enxofre. Eles já tinham entrado antes, nesse tempo, né, depois da grande tribulação, antes do milênio. Então, besta, anticristo, falso profeta, já tinha entrado no inferno. E o Satanás, o diabo, ele estava preso no abismo, ele tentou agir um pouquinho no final, quando foi solto, mas aí ele também acabou entrando no lago de enxofre, lago de fogo que arde com enxofre. Aí eles entraram, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aí acaba tudo. Aí os céus desapareceram, essa terra aqui, que é o inferno, vai desaparecer. Aí finalmente vai desaparecer tudo. Amém?
11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele havia sentado. A terra e o céu fugiram da presença. Então, a terra e o céu fugiram. O que estava aqui, o que Deus criou aqui, o espaço, o universo vai desaparecer, só vai ficar o inferno aqui. 12. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram seus mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Olha, irmãos, o mar entregou seus mortos, o Hades entregou seus mortos. Não é desse tempo, tá? Isso é o que aconteceu durante a grande tribulação e o milênio, né? Principalmente na grande tribulação. Porque aqui, voltando no verso 5, fala, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem 1000 anos. Então, muita gente morreu na grande tribulação que não recebeu salvação. Quem recebeu salvação? Eles ressuscitaram, quer dizer, ressuscitaram primeiro e subiram no arrebatamento na 7ª trombeta. Aqueles que não creram e morreram durante a grande tribulação, eles ficaram presos. Depois, aí sim foi devolvido ao Senhor e ali recebeu julgamento para a condenação, né? Isso que ele está falando aqui. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Inclusive, eu estou lendo o verso 13 agora, tá? Inclusive, irmãos, esse julgamento final, as pessoas têm um pouco de confusão. Quero organizar um pouco isso. Não que toda a humanidade vai ressuscitar, vai chegar no trono branco, né? No mesmo lugar para ser julgado, você vai para o céu e inferno. Não. Sobre salvação é decidido no momento da morte. Sobre a salvação. Se ele morreu, ali já está condenado, julgado, ou já está salvo, como fala no João 3,18. Nós temos que entender bem isso. João 3,18, ele fala, quem nele crê não é condenado. Então essa primeira condenação não existe para quem crê. Nós já somos livres da condenação. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? E também para quem não crê já está condenado. Não existe uma condenação depois. O que acontece, o julgamento depois, é sobre os nossos atos. Tanto lá no céu, aquele que recebeu salvação vai receber julgamento pelos atos, que é para receber o galardão. E no inferno, também no abismo, vai ter outro julgamento pelos atos praticados, eu vou mostrar já. Porque o sofrimento é diferente, irmãos. O sofrimento no inferno também é diferente. Existem graduações diferentes. O sofrimento não é igual para todos. Depende do que ele fez aqui. E aqui, no verso 13, né? Capítulo 20, verso 13. O mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Ou seja, esses foram entregues porque eles morreram durante grande tribulação, estavam dormindo, mas não para a salvação, porque quem estava dormindo para a salvação, que creram, eles ressuscitaram para juntar, para receber, juntamente com os que estavam vivos, serão arrebatados nos ares. Falam no 1 Tessalonicenses 4,16, né? Então, aqueles foram salvos, subiram. Agora, esses aqui que não receberam salvação, foi devolvido para que cada um seja julgado de acordo com o que tinha feito. Então, lá no abismo vai ter um julgamento do Senhor para os que não creram no Jesus, que não receberam salvação, tem também. Esse julgamento é para que o sofrimento deles seja diferenciado lá também. Não é que no inferno é todo mundo igual também, não, irmãos. No inferno também tem sofrimento diferenciado de acordo com o que ele fez. A mesma coisa lá no céu. Todo mundo que recebe salvação no céu vai ser tudo igual? Claro que não. Dependendo do que você fez, existe o galardão para receber de acordo com o que você fez, né? Isso fala no 2 Coríntios 5,10. Eu vou ler aqui rapidinho, 2 Coríntios 5,10. Esse é o outro julgamento lá no céu para os que foram salvos já, né? 2 Coríntios 5,10.
Pois todos nós, ele está falando para a igreja de Coríntios, né? Nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, que sejam más. Ali sim, as pessoas que receberam salvação vai ter um julgamento pelos atos, pela obra que você fez aqui na terra, lá no céu, ou para receber galardão ou não, né? E aqui no abismo também vai ter outro julgamento para os que não receberam salvação, para ser julgado conforme o que ele fez aqui na terra, né? 14. Eu voltei para o Apocalipse 20, verso 4. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. Própria morte, o espírito de morte, e o Hades, todos foram lançados no lago de fogo. Agora sim, já não tem mais volta. O lago de fogo, o abismo também não tinha volta, né? Então é só para saber, Hades, Sheol, abismo, tudo é porta do inferno. Agora eles entraram no inferno e fechou o inferno. É isso que ele está falando, né? A morte, Hades, todos foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém. Aí acabou. Só para resumir rapidamente. Nós estamos vivendo agora. Vai ter paz e tranquilidade rapidamente. Vai ter grande tribulação. Mas nisso, somente as noivas preparadas, as primícias vão subir, o restante da igreja vai ficar. Nós vamos falar sobre isso também. E depois, na 7ª trombeta, nesse ínterim, besta, falso profeta e o anticristo vai dominar. E aqui, quando terminar a grande tribulação de 42 meses, aí sim, o Senhor vai vir para arrebatar toda a igreja que permaneceu fiéis ao Senhor, que não recebeu a marca da besta. Aí sim, vai ter arrebatamento. Os que morreram também vai ressuscitar, vai subir. O restante dos mortos vai esperar milênio para ir para o inferno. Então, aqui termina para nós que não somos judeus. Então, para os israelitas, judeus que estão esperando Jesus ainda, eles vão acordar nesse período, vão ver que é a realidade que está acontecendo, e aqui eles serão julgados durante milênio. E aqueles que obedecerem mandamentos no final do milênio vão receber salvação, e aqueles que profanaram o nome do Senhor, depois de 1000 anos, eles serão entregues ao Hades. Então, basicamente, a ordem essa é absoluta. Eu não estou querendo defender pré-milenismo, pós-milenismo, eu não quero nem saber desses nomes, eu quero saber o que está escrito na palavra de Deus. E a ordem é essa muito clara, nós estamos vivendo aqui, está vindo aqui, tem a grande tribulação, depois tem 1000 anos e aí termina. Aí o céu e a terra vai desaparecer aqui. Irmão, isso aqui vai virar inferno e quem for para o céu vai para o céu, quem ficar aqui vai ficar. Amém? Então, demos uma resumida. Inclusive, graças a Deus, muitos têm mandado perguntas. Eu vou fazer um estudo também só para responder as perguntas dos irmãos que estão nos mandando. Eu quero agradecer também pelo interesse, pelas perguntas, respostas. Claro, eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas pelo que Deus nos revela aqui, tem muitas perguntas que dá para a gente esclarecer sim. Tem muitos detalhes, então a gente vai pegar um estudo só para esclarecer os detalhes também. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Hoje a gente vai ficando por aqui com o milênio. Amém? Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.